Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de outubro, e o tema do estudo de hoje é Lembre-se. A passagem bíblica que baseia esse estudo é Josué capítulo 4, do verso 5 ao 7. E aqui, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: E disse-lhes Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, essas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. O propósito daquelas pedras era se tornarem um sinal, como lemos agora em Josué capítulo 4, verso 6. O termo hebraico, ot, é frequentemente associado à palavra maravilha, e pode se referir a atos miraculosos feitos por Deus, conforme estudamos na lição de ontem. Como exemplo disso, as pragas do Egito, conforme Êxodo 7, verso 3 e Deuteronômio capítulo 4, verso 34. Também pode se referir a um símbolo, como um sinal externo de uma realidade mais profunda ou transcendente. Por exemplo, o arco-íris é um sinal da aliança, conforme Gênesis 9, versos 12 e 13. O sangue nos batentes e nas vergas das casas israelitas também é chamado de sinal, conforme Êxodo 12, verso 13. E mais significativamente, o sábado é um sinal da criação e da presença santificadora de Deus, conforme a Bíblia diz em Êxodo 31, verso 13 e no verso 17, e em Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20. Em Josué, capítulo 4, o sinal é um memorial, lembrando cada geração posterior do milagre da travessia. O termo traduzido, que em hebraico é zikaron, vem da palavra zokar, que significa lembrar, e que indica mais do que um ato passivo de recordar alguma coisa. Significa lembrar-se e praticar a ação correspondente, conforme Deuteronômio capítulo 5, verso 15 e o capítulo 8, verso 2. Na época do Antigo Testamento, era comum criar memoriais de pedra. Como exemplo disso, Gênesis capítulo 28, do verso 18 a 22. E realizar rituais que despertavam perguntas, conforme Êxodo 12, verso 26 e 27, e Deuteronômio capítulo 6, do verso 20 a 25. Em vez de repetir os milagres, Deus estabeleceu monumentos que trariam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. O sinal estaria lá por muito tempo, levando o povo a manter esse milagre do Senhor em sua memória coletiva para sempre. A pergunta que seria feita pelas gerações futuras é bastante significativa, porque é formulada de forma pessoal. E Josué capítulo 4, verso 6, apresenta essa pergunta dessa forma: O que significam essas pedras para vocês? Cada nova geração deveria internalizar e entender o significado dessas pedras para si mesma pessoalmente. A fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahvé para si mesma. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre, primeiro, viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia e, segundo, o tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, sem o seu valor e fervor originais. E concluindo, no fim, precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que tem por objetivo incentivar a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. E a passagem de hoje é Deuteronômio capítulo 28. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo.
O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.